Olá, sejam bem-vindos. É mais uma aula do nosso curso online para a prova do Saque BA. E o conteúdo de hoje é atualidades, um conteúdo muito difuso, certo? Porque são vários os aspectos que poderíamos trabalhar com conteúdo de atualidades, mas observando o que já caiu na prova de 2010, sendo que atualidades ela muda constantemente o assunto, não tem um assunto fixo, é qualquer coisa que seja veiculada nos meios de comunicação. Então, eu observei na última prova, na prova de 2010, algumas características, alguns aspectos da forma que foi abordada as questões de atualidades para poder trabalhar com vocês, certo? Antes de começarmos, vou trazer a minha reflexão de hoje, a reflexão do dia, que é um trecho da música de Belchior, que fala: viver é melhor que sonhar. Pensem sobre essa frase, apliquem em suas vidas e vamos em frente. Conteúdo de atualidades. Como eu afirmei logo de início, sobre atualidades existe um acervo vasto de informações do que ocorreu durante o período de 2011 e dentro de 2012. 2012 foi um ano bastante conturbado nas relações governo-população, governo-servidores públicos. Então, um dos focos no tema atualidades, pelo menos na Bahia, em 2012, foi essa crise entre as relações governo, servidores e sociedade. Foi greve dos policiais militares, greve dos professores e também greve dos professores das universidades públicas. Isso já em uma escala Brasil. Então, como sempre, na apostila eu listei algumas notícias que já foram veiculadas nesse ano de 2012 e elas estão lá na apostila e vocês vão poder ver essas notícias. Caso queiram, também vão poder acessar o site que foi fonte para eu retirar algumas notícias. E esse assunto de atualidades, eu informo a vocês que é leitura, é TV, é rádio, é internet. Tem que se informar. Então, como destaque, trouxe o título de algumas notícias e vou comentar algumas com vocês nesse vídeo, certo? A primeira delas Então, pessoal, a primeira delas foi eleições 2012. Todos nós participamos das eleições 2012, elegemos os nossos candidatos para prefeito e vereador, certo? Então, foram eleições municipais 2012. Em Salvador, quem foi eleito? O ACM Neto. ACM Neto foi eleito com 53,51% dos votos. É o título da notícia veiculada no dia 28 de outubro, às 20h10, pelo site de notícias Metro 1, que foi fonte para todos esses títulos de notícias e informações que eu estou listando tanto no slide quanto na apostila, certo? Então, quem é o prefeito de Salvador? ACM Neto. E a sua vice-prefeita, Célia Sacramento. Vamos lá. Outro assunto marcante foi em 16 de janeiro de 2012. O que aconteceu? Quinta base comunitária lançada em parceria com o programa Pacto pela Vida. Porque eu destaquei esse título? Porque
questão de segurança pública é um assunto muito recorrente em provas de atualidades. Então, quando trata de atualidades, com certeza, em alguma questão eles podem abordar algo sobre segurança pública. Então, é sempre interessante o candidato conhecer o que está ocorrendo no âmbito de segurança pública. Sabemos que a segurança pública no momento está um pouco instável, certo? Então é bom o candidato ficar sempre atento às notícias que são veiculadas nos meios de comunicação. Próximo título é: confira na íntegra o pronunciamento do governador sobre a greve da PM. Greve da PM, ela iniciou aqui, essa notícia foi veiculada no dia 3 de fevereiro e a greve se instaurou antes do carnaval. Foi uma crise, foi uma balbúrdia em todo o estado, onde policiais militares exigindo melhores condições de trabalho, exigindo um salário digno pelas suas funções, e o governador, de forma intransigente, não atendeu bem essas exigências, essas solicitações. Então se instaurou o estado de greve. Vale destacar o seguinte: claro que vocês não vão levar em consideração, caso tenha uma questão falando sobre isso, vocês não vão enxergar essa questão com o seu ponto de vista, porque o seu ponto de vista pode ser favorável para a PM, para o movimento dos policiais militares, o movimento dos professores. Mas como você está prestando uma prova para um órgão público, é extremamente lógico da sua parte enxergar qual é a resposta mais conveniente e politicamente correta, que não seja parcial, ou seja, por exemplo, que vá beneficiar uma classe desfavorecendo a outra, principalmente desfavorecendo o lado da banca governista. Se você vai ser servidor público, como é que você vai de encontro aos conceitos do Estado? Então, fique atento a questões como essa, porque pode ter uma alternativa que se adeque à sua opinião, mas não é a sua opinião que está sendo solicitada ali. É a opinião geral ou a opinião do Estado. Então pense nisso. Tem aqui outro título: Salvador elabora plano de segurança para a Copa do Mundo. Copa do Mundo, assunto recorrente. Tem lá notícia na íntegra. E é bom vocês observarem essa notícia, lerem e buscar maiores informações, porque 2014 é Copa e pode ser um assunto, uma questão abordada sobre esse assunto: segurança para a Copa do Mundo, ou então estrutura da cidade para a Copa do Mundo. É um assunto muito provável cair na prova. Outra coisa é a greve dos professores. Professores realizam paralisação, o governo garante pagamento do piso salarial. Os professores entraram em greve pelas condições similares dos policiais militares, certo? E até hoje não tiveram as suas reivindicações atendidas. Os professores ainda paralisam de forma estacionária em algumas circunstâncias por conta das exigências não atendidas ou ao menos nem negociadas entre o governo, mas como é publicado pelo governo, eles proporam algumas mudanças, um teto significativo para a classe dos professores. Então é bom o cara se informar um pouquinho sobre esse assunto. Não creio que seja abordado na prova, até porque o
o cargo é para assistente administrativo, não tem nada a ver com a educação, é para o SAC, Serviço de Atendimento ao Cidadão. Então, creio que vai cair questões envolvendo atendimento ao cidadão ou, mais de forma generalizada, a sociedade. Entendeu? Coisas que envolvam o politicamente correto. Então, é só uma notícia destacada para vocês. Vamos lá, em frente. Seca na Bahia. É um assunto possível também de cair. Porque a Bahia, em alguns municípios, não sei se ainda continuam, porque a mídia deixou de veicular essa informação, mas creio que ainda estejam sofrendo resquícios dessa seca, que foi uma seca alarmante para a Bahia. Aí tem o título da notícia: seca na Bahia, governo atende apelo e vai distribuir 3 toneladas de alimentos. Notícia veiculada dia 6 de abril de 2012. Outra notícia muitíssimo importante e que é de questão social. 10/10, ou seja, uma notícia recente, 10/10 de 2012, casamento homoafetivo legalizado na Bahia. Preste atenção nesse aspecto que ocorreu uma diferença entre a união estável, aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, e entre esse casamento homoafetivo proposto no caso pelo Estado da Bahia, aceito pela Câmara dos Deputados. O que é que ocorre de diferente? Aqui é casamento, ou seja, é casamento mesmo no civil. Como um hétero se casa, o cara vai poder se casar com o outro, ou a menina vai poder se casar com a outra. Entendeu? E no que foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, foi permitido apenas a união estável. Ou seja, você pode se unir por meio de um contrato. É um acordo entre partes. Não é um casamento com todos os direitos de um civil hétero. Entendeu? Mas na Bahia ocorreu o inverso do que foi aceito pelo país. Por que isso? Pode acontecer? Pode. Porque a própria Constituição prevê que cada estado ele é autônomo e ele pode gerar leis para gerir o próprio estado e a própria sociedade. Então, por essa autonomia que o estado tem, eles inovaram, certo? Outra informação, agora já no âmbito Brasil, é sobre a Rio+20. É um assunto também provável de cair, esse assunto da Rio+20, porque foi um fórum onde se discutiu sustentabilidade, se discutiu muitas propostas sustentáveis e propostas que visam harmonizar a relação homem-natureza. Então, tem alguns pontos que na notícia que eu listei lá na apostila, é interessante vocês lerem e é interessante vocês também buscar mais informações sobre esse conteúdo, que é um possível conteúdo de prova também. Outro título de notícia, 15 de outubro, uma notícia também recente, ó. Dilma vai ter alguns pontos da MP, Dilma vai vetar alguns pontos da MP do Código Florestal, diz ministro da Agricultura. Código Florestal é um conjunto de leis
que visam manter o crescimento da atividade agropecuária e ambientalista e frear um pouco o ritmo da destruição da natureza do país. Ou seja, é uma harmonia entre o crescimento nacional e a exploração da natureza. E tem alguns itens desse código que foi vetado pela Dilma e vocês podem observar também mais detalhadamente na apostila. Mensalão, nosso festival de pizza. O mensalão, que já gerou diversas condenações e absolvições, vocês também podem ter esse assunto como questão certa. É muito possível e a banca vai pedir para você uma opinião politicamente correta, de acordo com o que foi veiculado nos meios de comunicação. Então é necessário você pelo menos conhecer as notícias que foram veiculadas sobre mensalão para poder embasar a sua resposta e responder com classe e de forma certa, de forma assertiva, certo? Outros temas que eu citei, que eu coletei, CNJ vota cotas para índios e negros. Cotas também é um assunto polêmico e um assunto social, de interesse social e de interesse político, certo? E nesse assunto, o Supremo Tribunal Federal já votou, foi unânime e foi aceito o Código das Cotas, no caso, a Lei das Cotas. Então, para 2013 já vai ser implantado. E isso também pode ser assunto de prova, tem uma notícia lá. Enem pode virar indicador de desempenho para o ensino médio, 17 de agosto de 2012. Vocês têm percebido que o Enem tem crescido absurdamente. Existe algumas especulações que tentam, como é que eu posso dizer, tentam enfraquecer o Exame Nacional do Ensino Médio, mas ele se mantém de pé e com a associação a algumas universidades públicas agora é elemento de aquisição de uma vaga para você ingressar em uma universidade pública, entendeu? Então também é um assunto possível de cair. Falha humana é causa do apagão no Nordeste, diz ANEEL. Outro também, a crise energética do nosso país. Nosso país está crescendo, precisa de energia para crescer. E para ter energia, as usinas existentes já não são suficientes para distribuir energia necessária para esse povo, para esse país em crescimento. Então, o que é que ocorre? Existem discussões sobre Belo Monte, existem outras especulações, e enquanto isso, o nosso país sofre uma crise energética e que a qualquer momento pode explodir. Então, é um assunto possível também de cair e é bom o concurseiro se informar mais sobre esse conteúdo. Sobre conteúdos, é isso, pessoal. Esses foi o que eu encontrei de mais importante entre Brasil e Bahia, que é o que o edital pede. Brasil, Bahia, todas as notícias veiculadas, sendo que as notícias são políticas, econômica e social. Na apostila você vai encontrar um material muito mais esmiuçado e muito mais organizado também para vocês se aprofundarem no conteúdo, certo? Mas atualidades é leitura. Então vamos lá, eu vou trazer algumas
duas questões aqui da prova de 2010 e vamos tentar resolver juntos. O Supremo pune políticos e o Congresso aprova o ficha limpa, que veta a eleição de condenados em segunda instância. São dois bons passos rumo à moralidade política, mas ainda há muito o que fazer nesse sentido. Pode-se afirmar que a aprovação do projeto Ficha Limpa significa o fim da corrupção no Brasil? Seria muito utópico, né? O fim da corrupção no Brasil, política no Brasil. Tá na cara que tá errada. Pula. A impossibilidade de candidatos com processos criminais pleitearem cargos eleitorais. Ele está em processo, ele pode pleitear. Sem processo, também pode. Agora, condenado, não. Se ele foi condenado, ele vai ter a elegibilidade dele suspensa por um determinado espaço de tempo. Então, é uma alternativa também errada. A garantia aos políticos do direito à imunidade parlamentar e de foros privilegiados para julgamento. Está falando de ficha limpa e está falando de moralidade política. Como é que pode? É uma garantia de ter imunidade parlamentar e foros privilegiados para o julgamento. Falsa, falsíssima. 4. A absolvição do acusado, já começou errado, a absolvição do acusado por crimes eleitorais, caso se a ficha limpa. Absolvição do acusado por crimes eleitorais, caso o candidato renuncie ao mandato antes do julgamento, errado. Se o cara conhece a informação, já descarta. E o 05, a aprovação de uma lei que resulta da pressão da sociedade que visa impedir a eleição de políticos desonestos condenados pela justiça. Essa é a mais adequada para respondermos a questão 22. Alternativa 05. Observem bem que a questão ela traz um assunto polêmico e depois traz como resposta a sociedade, ou seja, o que o povo pensa ou o que o governo pensa pelo povo. Entendeu? Politicamente correto com onde entra. Então, observem isso, que na questão, quando você se deparar com algumas questões que são simpáticas ao seu ponto de vista, mas que não é politicamente correto no geral, pule fora, porque é errado. Aí a alternativa 22, da questão 22, 05. Questão 25. Emoção marca a demolição das 89 barracas de praia na orla de Salvador, que começou na manhã desta terça-feira, 18 de maio, por determinação judicial. O comerciante Davi Mesquita, 53 anos, tentou segurar um técnico da Superintendência de Ordenamento do Uso do Solo e os policiais federais que acompanham a operação, e ele foi imobilizado por policiais federais que acompanham a operação. Na primeira etapa, em agosto do ano passado, operários da Superintendência demoliram, entre as praias de Amaralina e Piatã, 75 barracas condenadas pela vigilância sanitária. De acordo com informações da SUCOM, todas as unidades apresentavam mau estado de conservação higiênicas inadequadas. Vasconcelos, 2010. A decisão da SUCOM em demolir barracas de praia na orla de Salvador foi de natureza socioeconômica? Foi de natureza socioeconômica, pessoal? E aí? O que vocês me respondem? Não foi de natureza socioeconômica. Até porque, se fosse de natureza socioeconômica, eles não iriam demolir as barracas. Se os caras que estavam na barraca, eles
movimento a economia. Como é que é de natureza socioeconômica a demolição de umas barracas? Errado. Político-econômica também errado. Está envolvendo economia e está envolvendo política. Qual era o interesse de João Henrique ao modernizar a orla de Salvador, colocando barracas de praia criadas como, por exemplo, as barracas de praia que João Henrique idealizava eram barracas construídas com blocos e, por lei, não pode ser construído nada sobre as areias, porque a areia não é do município. Aquela parte da praia sobre as areias é da União. Quem é responsável é a União, não o município. Então João Henrique estava metendo o bedelho onde não foi chamado. Então, nesse aspecto, também não foi político-econômica, porque ele queria modernizar a orla e, de certa forma, ajudar os comerciantes que trabalharam naquele local, certo? Político-ambiental é uma conservação ambiental, sim. Eles pretendem conservar o ambiente com a retirada das barracas de praia, mas de forma política eles entram em confronto com a sociedade e a política não tem esse interesse. Então, errado também. Econômico-cultural. Econômico, eu já falei. Como é que você quer envolver algo econômico, por exemplo, demolir as barracas, envolver em algo econômico? Se as barracas geravam receita de forma indireta ou direta para o município, então não é econômico. Cultural, muito menos. Ninguém queria colocar lá uma estátua, um monumento, fazer ou utilizar para outros fins aquele espaço. Então a única resposta que se adequa e que já está sendo respondida no próprio texto, observem bem. Na primeira etapa, em agosto do ano passado, operários da superintendência demoliram entre as praias de Amaralina e Piatã 75 barracas condenadas pela vigilância sanitária. A vigilância sanitária faz o quê? Ela vistoria os ambientes comerciais para exigir um mínimo de higiene naqueles locais, principalmente quando comercializam comidas e bebidas. Então, nesse aspecto, quando ocorreram as demolições, foi porque a SUCOM ela alegou que as barracas apresentavam estado de conservação, mau estado de conservação e condições higiênicas inadequadas. Então, a questão toda, a decisão da SUCOM em demolir as barracas de praia foi ambiental e de saúde pública. Resposta 05. Vamos lá. Resposta 05. Veja que é mais uma resposta politicamente correta. Ou seja, que responde o intuito do governo ao se fazer determinada atividade. Por mais que você discorde do governo, mas existe um objetivo para qualquer ação pública. Se o governo ele cria um determinado projeto, existe um objetivo para aquilo, mesmo que ele não atinja você e que você ache inadequado, mas tem um objetivo. Então, quando eles veiculam em uma questão de prova algo sobre o governo, a resposta vai estar sempre em harmonia com o que o governo queria produzir ou ofertar à sociedade com aquele projeto, certo? Fica essa dica para vocês, pessoal. Então, sobre atualidades, não há solução mágica, como vocês podem ter observado.
tem que ler jornal, tem que assistir televisão, mas não assistir a novela das 8, não assistir outros programas, assistir televisão através de jornais que veiculam informações de responsabilidade, certo? Informações reais, não também jornais sensacionalistas. E acessar a internet, que é uma forma de vocês também selecionarem as informações que vocês vão absorver, e ouvir alguns programas de rádio que trazem notícias e que são notícias constantemente atualizadas. Fica a dica, pessoal. Boa sorte e até mais. Muito obrigado.